Olá, muito boa tarde, você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins ao vivo, agora para falar sobre o mercado do petróleo. A gente teve nesta semana informações importantes sendo divulgadas no mercado do óleo, que dão ali alguns pontos de indicativos, como a gente deve olhar os preços do petróleo à frente, as tendências em relação ao consumo e à demanda. Para conversar sobre tudo isso, eu falo agora ao vivo com Flávio Gualter Inácio Inocêncio, que é diretor da Helios Advisory. Flávio, muito boa tarde. Obrigado mais uma vez por estar presente aqui com a gente. O nosso primeiro boletim de 2023. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo e que este ano traga prosperidade para todos nós e para todos aqueles que nos acompanham. Com certeza, Flávio. Bom, vamos lá então, porque eu introduzi aí a entrevista falando sobre um recente relatório que foi divulgado. Queria que você inicialmente falasse sobre esses números do relatório que trouxeram indicativos importantes em relação ao consumo, não é isso? É correto. Este relatório é do Departamento de Energia dos Estados Unidos, o Energy Information Administration. É um departamento, é uma das fontes que nós na indústria usamos para olhar para os principais indicadores, a procura e oferta e perspectivas relativamente ao preço do petróleo e a relação do petróleo com outras fontes energéticas. E o relatório apresenta números bastante importantes. O principal número que convém aqui divulgar é que os Estados Unidos estima que o preço do petróleo vai andar à volta dos $83 o barril para 2023. Isto para mim foi uma surpresa, considerando que vamos ter um crescimento econômico muito reduzido este ano, das principais economias globais, inclusive a dos Estados Unidos, e uma recessão provavelmente na primeira parte deste ano. Isto significa que, apesar destes riscos, a procura mundial por petróleo vai se manter relativamente forte, e este relatório indica que teremos uma procura a aumentar 1%, mais ou menos 1 milhão de barris por dia, que vai crescer este ano. Isto para mim foi um pouco surpreendente. Perfeito. Nesses números também é importante a gente trazer sobre a China, né, Flávio? Porque a China, neste início de 2023, teve ali aquela reabertura das suas fronteiras, né, em relação ao exterior. E há expectativas fortes de que a demanda por lá também ganhe fôlego, né, diante das preocupações dos últimos tempos, ainda relacionadas à questão da Covid-19. O que a gente pode ver em relação a esse cenário de demanda, também envolvendo a China, que é uma das principais consumidoras do óleo no mundo? Correto. Este outro fator que creio que nós aqui já debatemos, e creio que tu também creio que mencionaste isso umas vezes no decurso do teu programa e nas conversas que nós tivemos. Isto para mim também é um grande fator que altera das condições da demanda, porque vamos ter uma explosão, se é que podemos utilizar este termo, da procura por petróleo na China, que deverá crescer muito mais este ano e também em 2024 do que cresceu o ano passado. A retirada das restrições de Covid, que impediam a livre circulação dentro e fora do território chinês, isto vai ter um impacto muito profundo no preço do petróleo e vai compensar a queda da demanda que vai ocorrer em economias mais maduras, como a economia europeia, aqui incluímos o Reino Unido, e como a economia americana, que vai ter um período de recessão muito breve, mas vai ter na primeira metade deste ano. Isto é um fator muito importante que nós não estamos à espera. O outro fator é que vamos ter um aumento da produção de xisto americana. Este relatório indica também, o que significa que a produção de xisto vai aumentar este ano e também vai aumentar em 2024.
Isto significa que os Estados Unidos que vão ter muito mais petróleo e gás disponível. Isto também é aplicação de gás natural, uma vez que neste momento os americanos são os maiores exportadores de LNG no mundo, e vai explicar o diferencial que vai haver entre o WTI, que é o preço de referência dos Estados Unidos, e o Brent. Portanto, este relatório indica que vamos ter não uma convergência, mas uma divergência em função dos que chamamos em economia os custos de arbitragem, uma vez que os Estados Unidos vai conseguir satisfazer parte da sua parte do seu consumo, sendo exportador líquido de gás natural, e importando cada vez menos petróleo. Eles ainda são importadores líquidos de petróleo. Certo. Ô Flávio, este relatório importante para o mercado também trouxe indicativos de preços diante desse cenário otimista em relação à demanda? Como é que a gente pode ver esses números? Pois os números, creio, não sei se eu indiquei, mas os números andam à volta dos 83 dólares o barril em média, é o que a Energy Information Administration prevê. Obviamente que para os nossos ouvintes, para perceberem, a forma como esses cálculos que são feitos são baseados em várias premissas. Às vezes, estas premissas que estão corretas, às vezes estas premissas acabam por ser incorretas, porque a economia dinâmica está relacionada com muitos fatores, que políticos, que sociais, económicos, até fatores climáticos, como uma tempestade, pode ter um efeito tanto positivo como negativo nos preços do petróleo. Mas a premissa é que vamos ter, apesar de o FMI veio recentemente dizer que 1/3 das economias mundiais vão entrar em recessão em 2023, pelas razões que nós sabemos, inflação alta, derivada dos preços de energia que tivemos, principalmente quando começou este conflito, que ninguém estava à espera, o fato deste conflito ter a duração que tem. O outro fator muito importante que não mencionei e que este relatório também menciona é que o G7 tem um novo plano para colocar uma limitação ao petróleo russo. Portanto, e isto tem o efeito de aumentar o preço do petróleo, porque a Rússia, que já veio dizer que não vai vender o preço do petróleo considerando os limites impostos pelo G7. E a União Europeia, creio que vai impor outro limite à compra do petróleo russo, que eles não baniram a compra do petróleo russo, que disseram foi vamos comprar o petróleo só até este preço. Mas na prática é banir, e isto também tem um efeito na demanda e também na procura. Isto é, se eu digo eu não vou comprar petróleo a um país que representa 10% da produção petrolífera mundial, eu vou ter que comprar a outro lado. Então, eu vou aumentar a minha procura por petróleo em outros mercados que não o mercado russo, que é um dos principais produtores globais. Para explicar só aos nossos ouvintes, que não sei se sabem todos, mas os 3 principais produtores são os Estados Unidos, a Rússia e a Arábia Saudita, que produzem mais ou menos à volta dos 10 milhões de barris de petróleo por dia. A Rússia baixou 1 milhão devido às sanções e devido a aspectos ligados aos mercados a consumidores. A Rússia o que fez foi que deixou de vender quase todo o seu petróleo para o mercado europeu e está a vender com muitos descontos para a China e Índia. Havia dúvida se a Índia iria fazer parte dessa limitação do preço do petróleo, mas a Índia veio já dizer que não, isto para a Índia é um grande negócio. Então, a Índia absteve-se de fazer parte do G7 e do que chamamos do coletivo do ocidental. Portanto, isto deu um fôlego à Rússia. E, portanto, este é outro fator que também explica o porquê que os preços vão estar altos. Porque tipicamente, quando há uma recessão, os preços baixam. E seria os preços que deveriam estar, a meu ver, à volta dos 60 a 70 dólares o barril. Só que, considerando esta política de sanções para a Rússia, considerando o levantamento das restrições na China, vai ser muito difícil os preços atingirem isto, porque
temos um outro fator que é o fator, como disse, que, por outro lado, que temos que sanções que afetam a produção, porque é muito difícil colocar milhões de barris de petróleo de um dia para o outro, por projetos petrolíferos que demoram mais ou menos entre 5 a 10 anos a implementar, projetos convencionais, os não convencionais, como o meu caso dos americanos, é relativamente mais simples, mas também esgotam-se mais rapidamente, e isso explica o porquê que os preços vão se manter altos. E, por acaso, é um relatório muito interessante do Departamento de Energia americano, é uma das fontes que nós mais utilizamos aí na indústria, e que me surpreendeu-me porque algumas das premissas que muita gente que dizia estarem presentes e que seria uma queda do preço do petróleo acabam por não estar presentes, considerando o fator China e as sanções que têm este efeito bumerangue. Flávio, vamos falar um pouquinho sobre o mercado intradia. O petróleo está subindo bastante, né, nesta quarta-feira. Imagino que, claro, ainda seguindo aí este relatório recente divulgado pela Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos, que a gente trouxe todas as informações, mas queria saber se tem algum outro apontamento também que vale destaque para essa alta, né, expressiva que está sendo registrada hoje. E um outro ponto é o estreitamento cada vez maior, né, entre os preços do WTI e do Brent. Queria que você falasse sobre isso, né? Hoje, por exemplo, está em cerca de $5 o barril de diferença um do outro. Cada vez mais a gente vê um estreitamento menor, né, entre esses dois produtos. Correto. Eu vou começar a responder a segunda pergunta primeiro, que está ligada aos fundamentais, à procura e à demanda e à oferta de petróleo. A questão é que da produção de xisto que tem vindo a aumentar de forma muito significativa, o que significa que há muito petróleo disponível nos Estados Unidos e não há tanto petróleo disponível no principal preço de referência mundial. Isto faz com que haja um diferencial. A questão é de saber se este diferencial vai se estreitar ou se vai aumentar. A nosso ver, a tendência até 2024 vai ser para haver uma distância, a não ser que haja um problema muito grave na produção de xisto americano. Aliás, o grande problema, né, que se fala que no xisto dos Estados Unidos, que o Shell, é de saber quais são os limites de produção. E esses limites de produção que estão relacionados com a questão ambiental, os custos altos de produção, só que com o preço do petróleo acima dos 70, $80 o barril, portanto, da produção de xisto em quase todo o território americano torna-se muito viável. Estima-se que, em média, da produção de xisto custa à volta de $50 o barril. Isto varia, obviamente, de estado para estado, isto tem a ver com onde está localizada a formação rochosa, mas o processo de produção de xisto é bastante elevado. Em resumo, que nos Estados Unidos há muito mais petróleo e vai haver uma tendência para aumentar esta produção que é até 2024. E um dado muito importante, isto também é um dos dados que me surpreendeu a mim particularmente, que eu sigo atentamente este mercado, é que a produção de petróleo que vai aumentar 2 milhões de barris em 2024. E isto foi uma coisa que me surpreendeu, porque a tendência de muitos analistas é dizer, não, nós atingimos um pico do petróleo, o petróleo não vai atingir uma produção que recorde, e em 2023 vai aumentar em 2024. Quanto à primeira questão, que é a variação diária do preço do petróleo, eu não tenho muita coisa a apontar, mas senão é que o mercado é muito levado pelas notícias otimistas. Não podemos esquecer, quando falamos no mercado de futuros, que disto estamos a falar, quando falamos em Brent e WTI, é um mercado onde há muita volatilidade. E essa volatilidade anda à volta de notícias positivas ou negativas, depende de como os traders fazem a interpretação desses sinais e os principais compradores. E uma das coisas que explica em parte isto é, portanto,
esta notícia de que a recessão mundial não vai, parcialmente, que vai afetar um terço do globo, e o fraco crescimento econômico não vai afetar muito a demanda por petróleo. O outro aspecto muito importante é esta notícia que veio da China. E isto é que está a alimentar, em parte, este aumento do crudo, que eu próprio não estava à espera, na volta mais ou menos dos 82, 83 dólares o barril, e nós também achamos que esta notícia da abertura chinesa, apesar de isto ter um efeito colateral muito grave, que é o aumento dos casos de Covid, a verdade é todos os analistas estimam que, apesar de haver uma ameaça de uma recessão mundial, pode não ser tão severa, que é compensada pelo aumento da demanda na China, que é o segundo maior mercado consumidor a seguir os Estados Unidos, e em breve vai ser o primeiro. Claro. Importantes indicativos, então, que trouxemos nesta entrevista, a primeira de 2023, e é claro que a gente vai seguir acompanhando tudo isso. A gente deu, né, muitas informações em 2022 e esse ano imagino que seguirá também, né, de atenção para tudo isso. Flávio, obrigado mais uma vez pela sua entrevista, por compartilhar com a gente esse seu conhecimento aí tão precioso, e é claro que a gente volta a se falar ainda muito ao longo deste ano, viu? Obrigado feliz ano novo, e feliz ano novo a todos os ouvintes, e que traga muita prosperidade para o Brasil e para o mundo e para nós todos. Com certeza. Obrigado mais uma vez, Flávio. Bom, agora na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo, tem fechamento do mercado da soja. Fica por aí, a gente se vê. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.